Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês sobre a polêmica não tão recente que surgiu envolvendo Nicholas Sparks e as questões envolvendo isso. Novamente, assim como no caso da Copy Paste Cris, eu vou mostrar para vocês as informações que eu adquiri nas fontes online, vai estar tudo na caixa de descrição do vídeo também, as fontes e de onde eu tirei essas informações, mas eu vou aqui explicar para vocês a polêmica porque ela começou alguns anos atrás e esse mês tiveram novas evidências, o que gerou algumas notícias sobre isso. Então, eu gosto de fazer isso, pesquisar e explicar para vocês já tudo mastigadinho. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Isabela, que está no grupo do WhatsApp do Clube da Karina, porque ela que me sugeriu esse tema, não estava sabendo dessa polêmica, ela comentou sobre isso no grupo, perguntou se eu estava sabendo, e aí as outras meninas também comentaram que tinham ouvido falar sobre isso. Então aqui estou eu. Vocês vão entender melhor quando eu explicar o caso, mas aproveitando que a gente está em junho, que é o Pride Month, né, que é o mês do orgulho LGBTQ+, é importante a gente discutir esses assuntos, mas não só nesse mês, não só nos dias específicos, e sim no ano inteiro. Esses assuntos que envolvem preconceito, eles são importantes de serem discutidos durante todo o ano, não é só num mês específico, numa data específica que se torna relevante, mas a data tem a sua importância e esse mês é o Pride Month. Tudo bem que já tá no final do mês, que eu demorei para gravar esse vídeo, então eu acho que até merece um destaque especial, já que estamos nesse mês, né? Então tá, é mais uma polêmica envolvendo um escritor. Esse autor não é brasileiro, mas ele faz muito sucesso no mundo e no Brasil, que é o Nicholas Sparks. Então, para quem não sabe, Nicholas Sparks, ele é um autor norte-americano que é conhecido por vários best-sellers, incluindo Um Amor para Recordar, Diário de uma Paixão, Querido John e etc. Ele já lançou cerca de 20 livros, acho que um pouco mais de 20 livros, e boa parte deles virou filme. Ele é autor de romance, esses livros eles são conhecidos por fazerem as pessoas chorarem bastante. E uma informação sobre ele que eu acho relevante para contextualizar mais a história é que ele é muito religioso. Desde pequeno ele frequentava a religião católica e não vamos trocar os pés pelas mãos aqui e culpar a religião. Eu não tô querendo gerar polêmica nenhuma envolvendo nenhuma das religiões, porque a gente não pode culpar a religião, a crença da pessoa, pelas ações que as pessoas cometem. Quem comete erros são as pessoas que decidem usar a religião ou outras crenças como desculpa para ter algumas ações às vezes intolerantes, mas eu acredito que a culpa mesmo é das pessoas, né? A religião é apenas uma ideia, mas quem faz as ações são as pessoas. Minha opinião também em relação a isso, mas é um fato que muitas pessoas usam a religião como desculpa para as atitudes delas, então é algo pra gente ter em mente aqui. Então, qual que é a polêmica? Vou começar explicando pra vocês a história, voltando um pouco no tempo, né, pra contextualizar tudo melhor. Em 2006, o Nicholas Sparks fundou uma escola particular na Carolina do Norte. A escola é uma escola cristã e o nome dela é Epiphany School of Global Studies. E aí, em 2013, o Nicholas Sparks contratou como diretor dessa escola Saul Benjamin, que é um quaker de origem judaica. Em 2014, saíram notícias de que o Saul Benjamin tinha entrado com processo contra o Nicholas Sparks, acusando ele de homofobia, racismo, antissemitismo e bullying na escola. E isso começou em 2014, mas esse mês teve atualização nesse caso, por isso que eu estou explicando algo tão antigo assim. E a petição inicial que o Saul Benjamin entrou tinha 47 páginas e ele contou várias coisas. E nessa petição inicial ele acusou o Nicholas Sparks de deixar as minorias fora da escola, informar os funcionários para não se associarem publicamente a negros, banir a exposição de religiões não cristãs aos alunos e também desencorajar os professores e funcionários a auxiliarem os alunos que sofriam bullying, esses alunos sendo do grupo LGBT. E todas essas acusações são gravíssimas, né? O Benjamin, ele disse que em 2013, quando ele foi contratado, o Nicholas Sparks disse para ele pegar a escola, que é uma escola pequena, e transformá-la em algo incrível, global e de coração aberto. Mas aí, quando ele tentou diversificar o corpo estudantil,
ele encontrou resistência. A escola tinha 514 alunos e desses 514, apenas 2 eram afrodescendentes. E aí, nas palavras dele, eu vou até ler aqui a tradução, mas vai estar aqui também na descrição o texto, a reportagem na qual eu tirei, que tem as citações em inglês mesmo. Ele disse que ele encontrou um verdadeiro caldeirão de intolerância contra indivíduos que não são tradicionalmente cristãos, especialmente que não são brancos. Isso ele encontrou vindo do conselho da administração da escola e também do próprio Nicholas Sparks. Supostamente, o Nicholas Sparks disse para o Saul Benjamin que os alunos negros são pobres e por isso não conseguem realizar o trabalho acadêmico. O que não tem nada a ver, a gente sabe disso, né? Outra coisa que o Saul Benjamin falou é que quando ele foi num evento da comunidade para a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, o Nicholas Sparks disse que ao ir nesse evento, né, o Saul Benjamin levou descrédito para Epiphany, que é a escola, porque se relacionou publicamente a pessoas afro e que isso chateou os pais de alguns alunos. Isso é absurdo porque os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país que tem grande parte da população que é afrodescendente. Evitar se associar com eles é algo ridículo, que infelizmente ainda acontece, mas é algo muito obsoleto. A gente já passou dessa época do apartheid, de todas essas medidas racistas, e ter que ouvir essas declarações em pleno século XXI é absurdo. Diz também que teve uma ocasião na qual o Saul Benjamin estava lendo um trecho das fontes hebraicas originais do texto em grego do Novo Testamento, e aí ele mencionou a expressão Jesus Rabino. E aí diz que membros do conselho da escola piraram, e o Nicholas Sparks foi além disso e proibiu que o diretor falasse sobre islamismo, judaísmo ou qualquer outra religião não cristã na escola. O Saul Benjamin disse também que ele foi exposto frente a um fórum que estava repleto de alunos, funcionários, professores e pais de alunos, e aí pediram para ele esclarecer sobre a sua religião. Só que esse tipo de exposição contraria as crenças quaker dele, porque nas crenças dele a fé é algo que deve ser privado e que as pessoas deveriam evitar expor suas crenças publicamente. E aí nisso, membros da audiência lá, né, que seriam os pais e funcionários que estavam assistindo aquilo, foram convidados para falar, dando a opinião deles, e vários pais disseram que ele não deveria frequentar aquela escola, que ele não pertencia àquela escola e que ele não deveria ser permitido de ficar perto dos alunos jovens. E esses discursos desses pais foram aplaudidos pelo público e ele foi impedido de responder. Outra coisa também que ele disse que aconteceu nesse período foi que os esforços dele de tentar agir contra o bullying praticado contra os alunos LGBT, que esses esforços dele foram vistos com hostilidade. O que aconteceu foi que um grupo de alunos LGBT começou a se reunir para discutir questões sobre identidade sexual. E aí outros alunos, liderados pelo filho de um pai muito influente na escola, eles começaram a praticar bullying contra esses alunos LGBT que estavam se reunindo e foram ouvidos dizendo que eles queriam um holocausto. Eu arrepio só de eu pensar nisso, gente. Expressão holocausto remetendo ao holocausto, só que focado nas pessoas homossexuais, homoafetivas. E essa notícia eu tô colocando bem mais minha opinião, porque eu acho que intolerância e falta de empatia é algo muito ridículo, mas essa expressão holocausto, assim, ela é ridícula, ela não deveria ser usada nem de brincadeira, sabe? Não se fala, não se brinca com uma coisa dessas, mesmo que vão justificar dizendo que eles são adolescentes, que eles não queriam dizer aquilo. Não se justifica, isso é algo horrível e de uma crueldade sem precedentes. E aí, tudo isso é o que o Saul Benjamin falou na petição inicial, né? Então ele disse que a resposta que Nicholas Sparks teve a toda essa questão do bullying contra os LGBT foi de perguntar para o diretor, né, qual que era desse clube e ordenar que ele desse um fim nisso logo. E supostamente também 2 membros do conselho ameaçaram demitir certos professores se esses professores oferecessem apoio a esses alunos vítimas de bullying e tentassem interromper o bullying. E também ameaçaram processar esses professores se eles falassem sobre essas ameaças publicamente. E, gente, não importa que é uma escola particular e
que escola particular é basicamente tipo uma empresa privada, né? Quando você abre uma escola, você deveria ter como objetivo principal a educação e formação de jovens e não o lucro. O lucro vem junto, mas não deveria ser o foco principal. E se for mesmo verdade todas essas acusações, não apenas o Nicholas Sparks, mas também membros do conselho, eles não querem saber de uma educação ampla e global e de coração aberto, como disseram que é a política da escola, e sim de uma educação quando favorece as suas crenças e suas opiniões pessoais. E eu acho que em vez de dizer para os alunos o que fazer, o que pensar, eles têm que ensiná-los a pensar por conta própria e deixar que cada um siga seu caminho, que cada um tenha a sua opinião própria, né? Mas enfim, voltando ao tema aqui. E aí o Saul Benjamin também disse que o conselho acusava ele de promover uma agenda sexual na escola, que é algo que ele não fez, ele apenas deu espaço para os alunos e queria impedir bullying, mas talvez para pessoas intolerantes tudo isso seja promover algo. E aí, em novembro de 2013, o Saul Benjamin foi demitido numa reunião na qual o Nicholas Sparks vociferou contra ele e agiu de maneira intimidadora. De acordo com o Saul Benjamin, ele foi chamado, né, para essa reunião com o Nicholas Sparks e outros 2 membros do conselho. E aí ele foi trancado numa sala com eles e proibido de sair enquanto não assinasse o termo de demissão. Ele não podia nem sair para ir ao banheiro ou ligar para sua esposa ou para o seu advogado. E aí, quando finalmente permitiram a entrada da esposa dele nessa reunião, tanto ele como ela foram reduzidos a lágrimas devido à intimidação física do Nicholas Sparks contra eles. Por fim, o Benjamin assinou e foi autorizado a sair. E de acordo com ele, nesse momento, o Nicholas Sparks virou para a esposa dele e disse que ele estava sendo demitido devido a uma doença mental e deixando como possibilidades desse transtorno mental aí Alzheimer ou transtorno bipolar. Ele também disse que o Sparks espalhou essa informação da suposta doença mental dele para vários membros da comunidade para tentar impedir de que ele conseguisse um outro emprego. E aí isso é um motivo pelo qual também ele está entrando nesse processo com pedido de indenização por danos morais e patrimoniais. E aí Nicholas Sparks fez um post se defendendo, eu vou deixar o print aqui na tela, também vou deixar o link do post na descrição, e ele disse que ele rejeita essas acusações feitas contra ele, que ele está muito chateado com a natureza dessas acusações, porque ele fundou a Epiphany com o propósito expresso de criar uma instituição verdadeiramente global e multicultural, acessível a indivíduos de todas as raças, religiões e orientações. Ele disse que essa é uma experiência muito dolorosa para ele e que ele agradece o apoio de todos, porque tinha muita gente, né, apoiando ele ainda, porque nessa época era um processo que foi entrado por um ex-diretor da escola, que muitas das pessoas eram contra esse diretor, muitos pais de alunos, e com muitas alegações, mas as pessoas não tinham como provar tudo isso. E ainda tinham as acusações de que esse diretor tinha problemas mentais, o que tirava um pouco da veracidade para algumas pessoas de suas acusações, enfim. A Epiphany é uma escola oficialmente não denominacional que diz que seus valores são enraizados no mandamento judaico-cristão de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E também na introdução, na reclamação da petição que ele entrou contra o Nicholas Sparks, ele usou uma frase que inclusive é do próprio Sparks, que é a seguinte frase: "Você vai se deparar com pessoas em sua vida que vão dizer todas as palavras certas em todos os momentos certos. Mas no final é sempre pelas suas ações que você deve julgá-los. São as ações, não as palavras que importam." Enfim, aí o que acontece? Nessa época, esse tema gerou repercussão, não tanto, mas gerou uma repercussão, mas ele voltou à tona recentemente, depois da aparição de certos e-mails. Acontece que no dia 13 de junho, o site The Daily Beast, ele apareceu com novas provas, né? Ele trouxe uma matéria exclusiva com mais informações sobre o caso. E aí ele disse que Nicholas Sparks contestou a acusação numa petição de 29 páginas. E ele também falou que, né, que no Twitter, o Nicholas Sparks disse que reportar as acusações do diretor contra ele não era notícia e era falso. E ele disse tudo isso num tweet que eu vou deixar aqui na tela para vocês também e na descrição. Mas basicamente nesse tweet ele fala que desde 2014 ele está se defendendo vigorosamente contra o processo. Que o artigo publicado pelo The Daily Beast não era notícia e repetia falsas acusações feitas contra ele e a escola e que ignorava as esmagadoras evidências submetidas à corte.
Ele diz que ele está contente que a corte dispensou quase todas as acusações feitas contra ele, sua fundação e a escola. E que, mais importante de tudo, a corte dispensou todas as acusações de discriminação e assédio feitas contra ele. Que ainda vai ter um julgamento em algumas questões restantes, mas que está confidente que o júri vai avaliar essas questões justamente e decidir essas questões a favor dele também. Que, enquanto se prepara para o julgamento, quer deixar uma coisa clara. Epiphany é e continua sendo um lugar no qual os alunos e professores de qualquer raça, crença, religião, origem e orientação podem se sentir bem-vindos. Que o comprometimento dele da Epiphany com esses valores tem sido e continua sendo constante. Mas acontece que o The Daily Beast teve acesso a e-mails que reforçam essas acusações feitas contra o autor. Esses e-mails seriam e-mails trocados entre o Nicholas Sparks e o diretor, e eu vou explicar aqui pra vocês também alguns deles. Vou até pegar o computador. Eu tô aqui com a notícia do site aberto porque eu não quero correr o risco de dizer as coisas erradas pra você. Então, numa das mensagens, o Sparks criticou o ex-diretor por o que algumas pessoas percebem como uma agenda que luta para tornar a homossexualidade algo aberto e aceito. Em outra mensagem, ele pediu para banirem protesto de alunos na escola. Isso é uma atitude que veio como resposta a duas alunas lésbicas que estavam planejando anunciar a orientação delas durante a capela lá, que eu acho que é o momento de oração da escola, não sei. Enquanto ele listava as reclamações contra o ex-diretor, ele citou que ele não soube colocar as prioridades da escola no nível correto, o que quer dizer que LGBT, diversidade, a beleza de outras religiões ficaram com uma prioridade maior e acima do que questões acadêmicas, curriculares e globais e tradições cristãs e etc. Eu vou deixar os e-mails aqui na tela para vocês e também na descrição. Então, vocês estão me vendo um pouco diferente porque eu tive um compromisso, então eu tive que parar de gravar para ir para esse compromisso. Voltei para casa agora, já é de noite, mas vou continuar com o vídeo. Então, no e-mail, o Nicholas Sparks falou pro Saul, não vai ter nenhum clube no futuro também. Isso se referindo ao grupo de LGBTs que tinha se unido e formado um clube. Então, o que parece, assim, é que tinha uma política de não discriminação na escola e que esse ex-diretor pediu para acrescentar lá não discriminação contra a questão da orientação sexual das pessoas. Isso era algo que não estava originalmente. Ele pediu, dizendo que isso poderia ter problemas legais para a escola. E aí, por isso que colocaram, mas não era o que eles queriam, e eles estavam querendo voltar para o que tinha antes, que é deixar algo geral e não especificar que não querem discriminação contra esse grupo. Queria deixar mais geral mesmo, e que ele iria até verificar como isso se relaciona a escolas baseadas à fé, se realmente deveria ou poderia ficar desse jeito. No outro parágrafo ele tá assim: e até onde a política de não discriminação vai, você percebe que eu nunca, até os últimos 2 meses, tinha ouvido essa frase de qualquer diretor falando sobre a escola? E esse e-mail foi de 18 de novembro de 2013, e como o ano letivo lá começa na segunda metade do ano, então parece que tinha 2 meses que ele estava como diretor da escola. E o motivo pelo qual eu não vi isso antes é porque a escola nunca discriminou. Não permitir que eles sejam matriculados é discriminação. Não permitir que eles tenham um clube não é discriminação. Então ele está querendo dizer que realmente não vão permitir um clube na questão do pessoal LGBT na escola, mas que isso não é discriminação, que discriminação seria não permitir a matrícula deles. Agora, vetar esse clube, na opinião do Nicholas Sparks, não seria discriminação. E aí ele continua. E também se lembre, nós tivemos alunos gays antes, vários deles. Tom lidou com isso de maneira quieta e maravilhosa. E os estudantes se consideraram sortudos. Eu espero que você faça o mesmo. Então, parece que Tom era o diretor anterior ao Saul. E então ele quis, basicamente isso que ele falou, que o Tom
trazia à tona, não falava, não se pronunciava sobre essas questões de homossexualidade, e porque se ele lidou com isso de maneira quieta, então ele não deve ter falado abertamente disso. Não sei como o Tom lidou com isso, a gente não tem informações se ele tinha uma maneira um pouco mais sutil de lidar com essas questões, se por baixo dos panos ele auxiliava esses alunos caso ocorresse discriminação contra eles, a gente não sabe. O que o Nicholas Sparks disse que, como o outro diretor lidou com isso de maneira mais silenciosa, né, e quieta, e que os alunos se consideraram sortudos por isso, que ele esperava o mesmo tipo de atitude do Saul. Então, o fato do Saul estar sendo muito aberto sobre essas questões, de estar falando disso, trouxe incômodo para ele. E, novamente, a gente não estava lá, a gente não sabe exatamente como esse também ex-diretor lidou com isso, o Saul mesmo, ou do processo. Talvez ele exagerou, talvez não. A gente não tem como saber. Tudo isso são alegações, esses e-mails parece que estão como provas no processo. E novamente aquela questão, né? A justiça vai decidir, mas vou continuar aqui lendo. E também, depois de ouvir a sua história, eu percebo que é imperativo que eu rapidamente ofereça uma solução para o BOT, proibindo protestos de qualquer tipo no campus. Obrigada por me deixar saber sobre isso e impedir isso em primeiro lugar. Então, esses protestos parece que é se referindo àquela história das duas alunas que queriam sair do armário. Finalmente, nós gastamos muito tempo nesses primeiros meses falando sobre tolerância, diversidade, não discriminação e LGBT, nessas primeiras 12 semanas. Não tinha nenhum problema surgindo escondido em nenhuma dessas questões, pelo menos no que se relaciona à escola, pessoal da escola ou política da escola. E também não tinha nenhum problema surgindo no corpo estudantil. O que você deveria estar falando sobre e o que nós esperamos ouvir pelo resto do ano é informação sobre os professores dando mentoria e melhoras curriculares, trabalhar efetivamente em planos de lições globais nas viagens que nós fazemos, melhorias nas colocações em universidades, avaliações dos professores e questões relacionadas à arrecadação de dinheiro. Em outras palavras, nós queremos que você seja o cara que você disse que você seria quando nós oferecemos o trabalho. Então, ele quis dizer que, não estava gostando dessa maneira como o novo diretor estava encarando as coisas, que é focar em diversidade, aceitação, não discriminação, porque o Nicholas Sparks achava que nunca teve problema desse tipo na escola, que a escola não tem essas questões, que ele deveria focar em coisas da escola mesmo, em vez de discutir essas questões. Eu não sei como é que eram as coisas lá. Novamente, eu não sei como é que eram as coisas lá, então não posso falar com certeza se era necessário ou não abordar esses assuntos. Apesar de que é sempre importante falar um pouco sobre isso, enquanto a gente ainda encontra muita intolerância nesse mundo, mas também a escola não tem que focar apenas nisso, a escola também tem suas outras questões e prioridades relacionadas à educação. Eu acho que daria para equilibrar tudo, eu não sei como eles trabalham com isso. Tô só lendo os e-mails e mostrando a notícia para vocês, com um pouquinho de opinião minha no meio, mas eu não gosto de julgar e de dar decisões, porque a gente tem informações aleatórias que no processo deve estar muito mais completo. Uma coisa que eu aprendi na faculdade de Direito é isso, às vezes a mídia reporta, mas não tudo. E o processo tem muito mais, existem muito mais fatos, muito mais camadas, informações que o público geralmente não tem acesso. Então eu evito chegar a conclusões precipitadas e julgar, mas eu admito que eu sou humana e eu posso errar também às vezes. Mas em todas as questões, principalmente as polêmicas, eu prefiro não ser muito firme em nenhuma convicção. Pode parecer que eu estou me isentando de opiniões, mas na verdade é só porque eu reconheço que eu não sei tudo para poder julgar. O site está falando, né, que esse ex-diretor, ele foi acusado, né, de ter problemas mentais, mas que ele nunca teve nenhum diagnóstico de nenhuma doença mental. Mas que num outro e-mail o Sparks acusou ele, dizendo que ele às vezes era esquecido e tinha uma obsessão com o que ele caracteriza como questões não relevantes. E aí o Benjamin, ele falou que quando ele contratou a primeira funcionária a tempo integral, que é afrodescendente, que essa funcionária ela não foi muito bem recebida e ela recebeu muito julgamento e comentários pouco receptivos. Ele tinha conseguido uma excursão para a cidade de Washington, que é a capital, para celebrar o 50º aniversário
do discurso de Martin Luther King do I Had a Dream. E ele falou com os alunos sobre os problemas de diversidade. O conselho também teria respondido isso de uma maneira muito nervosa, dizendo que os esforços dele eram provocativos. E a questão das duas alunas que queriam sair do armário funcionou assim. Em novembro, essas duas alunas se aproximaram do Benjamin, dizendo que elas tinham o plano, que seria fazer um protesto durante o chapel, que é tipo, pelo que eu entendi, assim, é tipo uma pequena missa, assim, que eles teriam antes das aulas. E o plano delas era remover as roupas e anunciar a orientação sexual delas com pintura corporal. Vocês concordando com esse tipo de atitude ou não, vamos deixar de lado um pouco essa questão, porque eu sei que é bem polêmico isso, né, das pessoas se despirem e usarem tinta pra dizer as coisas. Enfim, era o plano das meninas, seja um plano bom ou não, enfim, é o plano delas. Mas aí o Benjamin aconselhou elas a não fazerem isso, não protestarem, que isso não era o momento de tentar ser heróica, e sim de se cuidar. Em suma, né, deu pra entender pelos e-mails que o Nicholas Sparks queria deixar tudo na surdina, não queria chamar atenção pra nada, que ele acha que a escola estava ótima na questão de diversidade, de respeito. Ele achava que a escola não tinha defeitos nesse quesito e que se não precisava ficar trabalhando com diversidade e bullying e esse tipo de questão, que a escola estava tudo bem com isso, não tinha tido brigas, não tinha tido nada antes disso, que o Saul Benjamin estava forçando demais as coisas e que deveria priorizar os estudos e a questão da fé cristã na escola em vez de diversidade, e que isso não tem nada a ver com racismo. Ele até falou que tem a ver com dinheiro. Tirem as suas conclusões. O que aconteceu? Teve toda essa polêmica, e aí dia 17 de junho o Nicholas Sparks fez um pronunciamento no Twitter. Eu vou deixar aqui também na tela e vou explicar pra vocês o que ele falou. E não foi muito bem recebido, já avisando. Como uma pessoa que passou a maior parte da vida como escritor, que entende o poder das palavras, eu me arrependo e peço desculpas que as minhas potencialmente magoaram pessoas jovens e membros da comunidade LGBT, incluindo meus amigos e colegas na comunidade. 13 anos atrás, eu fundei a Epiphany School of Global Studies, fundada no mandamento de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Eu, no momento, estou envolvido em um processo de vários anos já com o antigo diretor da escola. Como resultado desse processo, vários e-mails enviados por mim foram liberados para o público, que superficialmente me mostram como alguém intolerante em ter um clube LGBTQ na escola. Infelizmente, o processo no momento impede que eu possa revelar as circunstâncias específicas de 6 anos atrás que geraram esses e-mails. Mas eu gostaria muito de articular as minhas crenças e compartilhar onde meu coração está nessa questão. Eu acredito no princípio da escola de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, e isso inclui os membros da comunidade LGBTQ. Eu acredito em suporte sem reservas ao princípio de que todos os indivíduos deveriam ser livres para amar, casar e ter filhos com a pessoa que eles escolhem, independentemente de identidade de gênero ou orientação sexual. Isso sempre tem sido um valor meu, e eu sou uma pessoa que apoia o casamento gay, adoção gay e direitos de emprego iguais, e nunca gostaria de desencorajar nenhuma jovem pessoa ou adulto de aceitar quem eles são. Quando, em um dos meus e-mails, eu usei a linguagem que dizia nunca vai ter um clube LGBT na Epiphany, eu estava respondendo caloradamente a como o diretor tinha falado sobre iniciar esse clube. Como a maioria das escolas, Epiphany tem processos e políticas para estabelecer qualquer clube estudantil. Minha preocupação era que, se tiver um clube para ser fundado, deveria ser feito de uma maneira bem pensada e transparente, com o conhecimento dos professores, estudantes e pais. Não em segredo, não há maneira de que seja uma exceção. Eu só gostaria que tivesse usado essas palavras exatamente. Similarmente, quando eu me referi a um diretor anterior, lidando com a presença de alunos gays de maneira quieta e maravilhosa, eu quis dizer que ele apoiava eles de uma maneira direta e não ambígua,
e não que ele em nenhuma maneira tenha encorajado eles a ser silenciosos sobre identidade de gênero ou orientação sexual. Em 2013, eu estava envolvido num conflito que cresceu muito rápido e cercado por várias reclamações de uma grande gama de incidentes envolvendo o comportamento desse diretor. Ironicamente, como um escritor, eu deveria ter entendido o poder das minhas e a natureza das minhas palavras, mas como muitas pessoas, eu enviei e-mails sob muito estresse e circunstâncias tumultuosas. Meu grande arrependimento, de qualquer maneira, não é minha falta de deliberação, mas primeiramente que eu falhei em ser mais inequivocado sobre o meu apoio aos estudantes nessa questão. Nunca foi minha intenção ser irresponsivo às necessidades da comunidade LGBTQ ou nenhuma outra minoria. O fato é que o oposto é a verdade, e eu confio que minhas ações daqui em diante vão confirmar isso. Sinceramente, Nicholas Sparks. O que aconteceu? Muita gente não gostou. Disse que ele não se desculpou prontamente, que ele só continuou explicando e repetindo as mesmas histórias, que amar a Deus é próximo como a si mesmo, que a escola é boa, que foi tudo mal entendido. E não gostaram especialmente da parte na qual ele fala que ele se arrepende e pede desculpa, que as palavras dele podem ter magoado uma pessoa da comunidade LGBTQ. Dizem que isso foi tipo um afastamento verbal dele, né? Tipo, que potencialmente magoei alguém, não necessariamente admitindo que magoou, que foi errado e que ele se arrepende das palavras dele, não como que ele não quis dizer aquilo. Aí a parte dele ter falado também que se arrepende das palavras, as pessoas estão interpretando como que ele arrepende de ter sido pego nessa situação. Enfim, cada um está interpretando essa mensagem de uma maneira. Eu, como disse antes, não vou me posicionar. Se ele realmente é um cara intolerante desse jeito, é ridículo. Agora, como é a vida naquela escola, eu não faço a mínima ideia. É a palavra dele contra a palavra do diretor. Tem sim esses e-mails, só que a gente sabe que às vezes as coisas podem ser tiradas de contexto. E tem um processo rolando já. E vamos confiar que a justiça vai tomar a melhor decisão. Nem sempre é a decisão correta, nem sempre é melhor, mas vamos torcer para isso acontecer. Já teve um grupo de pessoas de minorias na internet fazendo abaixo-assinados para ter boicote contra ele, para que parem de publicar os livros dele. Então, isso gerou muita confusão, muita polêmica lá fora. Aí tem gente falando que, né, o dano já foi feito, então tem parte que tá defendendo ele e criticando o outro lado, e tem parte que tá criticando ele e defendendo o outro lado. Tá bem polarizada essa discussão também. Então é isso. Esse é o resumo, não tão resumido assim, da polêmica. Espero que tenham gostado. Deixem suas opiniões na caixa de comentários. E se gostaram, dê um like. Inscrevam-se no canal para mais conteúdos relacionados a livros. E ativem o sininho se quiserem receber notificações. E até a próxima. Tchau!